Salve, salve turma! Estamos começando mais uma Prosa Com. Hoje no episódio 60, tenho a grata satisfação de receber aqui o pastor Isaías, da Assembleia de Deus, uma das instituições mais antigas do município, com 82 anos. Antes da gente começar a prosa, eu já peço de imediato que vocês vão lá, se inscrevam no canal, não custa nada, sigam a gente no Instagram, também tem no Spotify, façam essa frente para nós aí, que é a gente que trabalha com mídias sociais, plataformas, isso faz uma baita diferença para nós e para ti, não custa nada tu ir lá, se inscrever no canal e ativar o sininho. Então tá, vamos lá. Pastor Isaías, da Assembleia de Deus, prazer tê-lo aqui. Finalmente, pastor, não foi fácil, né, a gente nos encontrar aqui. Prazer, pastor. Muito bem, boa noite, Jandir. É uma alegria, uma satisfação de estar contigo aí nesse momento, né? Da mesma forma. Momento de prosa, né? Então, nós já tínhamos falado a respeito de estarmos aqui e hoje estamos aqui. Que bom. Pastor, é uma série que a gente vem há um bom tempo já conversando com líderes religiosos daqui de Ijuí, tivemos alguns de fora também que a gente teve a grata satisfação de conversar sobre a teologia como um todo. A teologia é o estudo da fé, né? Estudo da religião. E esse tema para nós é tão caro que buscamos de outras instituições saber um pouco, né, os caminhos de cada uma que levam a Deus. Ah, mas o caminho é o mesmo? Não, cada uma tem os seus dogmas, tem as suas formas de cultuar, de chegar até Deus, né, seja pelo Evangelho, seja por uma imagem. A Assembleia de Deus não tem imagens, né? Não. Tem imagem. Não tem imagem. Mas, pastor, o senhor é ijuense? Não sou ijuense. Mora há quantos anos aqui, pastor? Há 11 anos. É um ijuense. Eu recebia o título Sim. de cidadão ijuense, então hoje eu me considero. Sim. Mas com filhos já aí? Com filhos, netos. Netos. Eu tenho um neto. No caso, eu tenho uma esposa, casado há 27 anos. 27 anos, tenho um filho. Já é casado também e esse me deu um neto. E também tem uma filha, né, que ainda é solteira, mora comigo. Sim. Então eu estou em Juí há 11 anos. 11 anos. 11 anos. Natural de? Eu sou natural de uma cidade catarinense. Opa. Praia Grande. Praia Grande. Fica na divisa, com Torres. Com Torres, tem um balonismo ali. Isso, exatamente. Só porque eu só nasci lá. Eu me criei mesmo na cidade de Cambará do Sul. Do outro lado do Do Quênia, outro né? lado do Quênia, na parte Isso. de cima. Fortaleza. Então, meu pai e a minha mãe, devido Santa Catarina ter opções de valores menores, Claro. Impostos menores. Sim. Então, é natural que eles desciam, isso há 49 anos atrás, né? Nossa. Eles desciam para fazer compras em Santa Catarina. E aí eu, meio apressado, acabei nascendo lá. Mas aí, 2 dias depois, subi a serra e sempre morei em Cambará do Sul, me criei ali. E depois, os caminhos me dirigiram, Deus me dirigiu, já morei em algumas cidades, né? E hoje, por bondade de Deus, estou aqui nessa cidade. Pastor, essa aptidão, esse gosto, estar à frente da Assembleia de Deus, quando que começou esse caminho? Eu sou filho de cristão. Meus pais já fazem 60 anos que são cristãos. Sim. Até é interessante, Jandir, eu contar a minha história. O meu pai era católico. Sim. Ele subiu a serra de Santa Catarina para o Rio Grande, Cambará do Sul, e recém-casado. E a minha mãe ficou grávida ali depois de um ano, 2. E a primeira gestação dela foi gêmeos. E a minha irmã acabou nascendo morta. E o meu irmão mais velho, que hoje está em Caxias, meu pai era capataz de fazenda. E ele nasceu prematuro. E o meu pai e o meu irmão estavam muito mal. E ele não tinha... Isso há 50 e poucos anos atrás. O transporte era muito difícil, né? E o meu pai tinha uma bicicleta, barra circular,
e ele pegou meu irmão, fez 21 quilômetros da fazenda até a cidade no hospital que tinha. Ele, criança. O meu irmão doente, a minha mãe com o meu irmão no colo, aquelas bicicletas que Sim, tinha. com garupeira atrás. Tinha garupeira atrás. E eles fizeram um propósito, um diferente do outro. Porque eles já tinham sido evangelizados. E alguém comentou que o Jesus, o Nazareno, curava, fazia milagres e ainda era o mesmo. Uhum. E eles fizeram um propósito, que se Deus desse vida, porque o meu irmão acabou vindo a óbito no caminho. Ele chegou no hospital sem respirar. Sim. E a minha mãe fez um propósito, se Deus desse, Jesus curasse, ressuscitasse o meu irmão, ela ia seguir o evangelho. E o meu pai também. Chegou no hospital, foram lá, o médico consultou na época. O meu irmão voltou a respirar. E hoje tem 56 anos. Olha. E aí, a partir daí, eles se tornaram cristãos. Então, eu já nasci num lar cristão. Sim. Mas que eu senti mesmo no coração a chamada foi aos 14 anos. Aos 14 anos, uma pessoa que nós chamamos, se é mulher, nós chamamos de profetisa. Se é um homem, nós chamamos de profeta. E ela profetizou para mim aos 14 anos a respeito do meu chamado pastoral. E até o presente momento tem se cumprido tudo aquilo que ela falou quando eu tinha 14 anos. Então aquilo está no coração. Entendeu? E lembrar que ser pastor não é uma profissão. Sim. É uma vocação. O pastor, o verdadeiro pastor, ele não tem a instituição como um vínculo empregatício. Sim. Nós não temos pastores, não tem carteira assinada, não tem FGTS, Sim. não tem nenhum benefício. Claro que nós somos sustentados pela instituição, sim, Claro. porque nós estamos disponíveis 24 horas. Então nós temos uma família para manter, mas não temos, então tem que diferenciar. Hoje muita gente se intitula pastor, uns por profissão. Profissão. Por quê? O evangelho tem que ser pregado de uma forma voluntária. O próprio Jesus diz: Sim. de graça recebesse e de graça dai-vos. Sim. Ou seja, eu não posso cobrar. Eu tenho que pregar o evangelho de uma forma voluntária. Então, quando eu começo a usar a igreja para benefício meu ou da minha família, eu deixo de ser pastor. Aí eu vou virar um profissional. Claro. Entendeu? Então, essa é a diferença. Mas assim que brotou no meu coração esse desejo de apacentar, de ser pastor aos 14 anos. Quando teve com a profetisa. A profetisa, ela profetizou. E ela lhe profetizou algumas coisas que no decorrer da sua vida foi acontecendo. Mas naquele momento, o que realmente fez com que o senhor... Opa, parei. Porque hoje o senhor vê depois de quantos anos, né, que ela acertou em alguma coisa. Mas naquele momento, o que fez realmente o pastor... Opa, o Isaías... Sair do Isaías e se tornar uma... O que acontece? Tu observa que a gente acredita naquilo que a pessoa está profetizando. Por quê? Era uma senhora já de idade. Em que cidade era isso? Na verdade, era em Cambará do Sul. Lá em Cambará. Numa vila chamada Bom Retiro, bem no interior. Sim. Essa profetisa era uma senhora de idade, não sabia ler, entendeu? E no momento que ela foi instrumentalizada por Deus, ela profetizou numa perfeição, num palavreado tão bonito que só você, em conhecer ela, no momento... Sabia que não era dela. Não era dela. Da maneira, da perfeição do palavreado que ela se dirigiu a mim. Eu era um adolescente, Sim. 14 anos. Então, assim, a partir dali, a gente, quando Deus fala com a gente sente o toque de Deus na vida da gente, através do Espírito Santo. Sim, claro. Porque Deus está no céu. Sim. Deus está no seu alto e sublime trono.
E o Espírito Santo é enviado depois que Jesus morreu, ressuscitou, retornou ao céu. Então, esse Espírito Santo que falou com a gente, com nós, comigo. E eu guardei aqui no coração, sabe? 14 anos e depois vim jovem. E aí, porque ser pastor é uma ciência. Tu cuida de pessoas, entendeu? E a gente tem uma amizade com o Poder Executivo, Sim. Legislativo, e muitos prefeitos, pessoas no meio político, entendem que o trabalho da igreja social, espiritual, assistencial, ajuda muito o município, porque a gente trabalha com pessoas na questão vulneráveis. Hoje a situação hoje é a seguinte, é a saúde mental. Sim. Entendeu? Isso aí a gente tem que entender que a depressão, a depressão é do diabo, não. Em momento algum é do diabo. A gente vai dando espaço. Abrindo o flanco para ele. Vai abrindo para ele e ele vai vindo na mente. Sim. E a gente vai se fragilizando a mente. Aí sim, aí ele entra para destruir a nossa vida. Então, assim, eu resisti para não ser pastor. Porque é árduo. Por que tu pode me perguntar, pastor? Até interessante assim, o pastor não que ele... Principalmente estou falando da minha instituição, claro. Assembleia de Deus. Se morrer alguém, primeiro vai saber. Quem é que vai saber? Pastor. Se nascer alguém, o pastor vai saber. Pastor. Se tu foi no médico, o médico te passou um diagnóstico meio preocupante, uma doença incurável, quem é que vai ficar sabendo? O pastor. Então o pastor ele tem que estar preparado. Sim. Porque ele tem picos de emoções diferenciadas. O psicológico tem que estar em dia. Tem que estar em dia, porque e é bíblico. Sim. Chorai com os que choram e se alegrai com os que se alegram. Já aconteceu de eu fazer um culto fúnebre, encomendar um corpo de um membro no fim da tarde e à noite eu ter que fazer um casamento. Então são momentos diferentes. Então assim, o chamado é muito importante. Sim. Então assim, qual é a minha preocupação? É que hoje parece-me que o nome pastor, qualquer um toma esse nome pastor. Sim. Mas é uma ciência. Se tu não souber pastorear, e tu não pastoreia para si próprio, são para os outros. Sim. E aí tu tem duas igrejas. Primeiro é a tua casa. Não adianta eu querer cuidar de pessoas fora se eu não estiver bem com a minha primeira igreja, que é a minha casa. Claro. E como que lida com isso, pastor? Tu tem que... É bem interessante. A gente dá expediente ali na igreja, tem a parte administrativa. Então, 8h30, eu estou por ali, agendado. Então, 11h30, 15 para o meio-dia, quando eu vou para casa, eu tenho que... Eu moro no bairro Jardim, aqui de Juí. Então, do centro até o Jardim, quando chega na frente da casa, eu desligo o pastor. Aí eu chego em casa como esposo e pai. Sim. Então, assim, tem que ter muito esse cuidado. Eu acho que no momento do almoço, eu não posso chegar e pôr assuntos referentes à igreja. Tem que se desligar. E outra coisa, o pastor, ele tem coisas que ele vai levar para a eternidade. Então o pastor, ele fica... As pessoas vão lá, confiam nele, abrem o coração para ele. Então o pastor tem que saber ter esse diferencial, tratar o membro quando necessário. E o detalhe, ele tem que disciplinar esse membro quando estiver em situação assim que ele... E é procurado, o pastor é procurado. E é aceito muitas vezes, na maioria das vezes, quando o pastor tem que dar uma... Assim, o cristão verdadeiro, que segue a Cristo, ele por si próprio. Ele já se... Entendeu? É que nem o filho pródigo. Sim. O filho pródigo, o pai não foi atrás. Entendeu? Apesar que levou toda a herança. E ali, nessa parábola, tem um erro, Ele pediu a herança antes do pai morrer.
Herança se discute depois da ausência dos Claro. pais. Ele já começou errado, o filho pródigo, mais novo. O pai disse, não, tranquilo, eu vou te dar. O pai, aí que está a diferença. O pai esperava ele todos os dias, mas não foi atrás. Essa parábola vai dizer que um dia ele gastou toda a sua fortuna que ele ganhou do pai, enquanto tinha amigo, o dinheiro tinha amigo. Terminou o dinheiro, terminou os amigos, terminou tudo. E aí ele foi trabalhar com um fazendeiro, né, para tratar porcos. E aí ele se lembrou do que lá na fazenda do pai tinha tudo. Aí essa palavra me chama a atenção. E ele caiu em si. Ou seja, reconheceu que estava errado. Então, assim, a maioria dos cristãos que querem ter uma vida regrada, pausada no Evangelho, quando eles erram, eles procuram a liderança. Né? E a diferença, pastor, do crente para o cristão? Crente. A princípio, o crente, para quem é de fora, imagina que o crente é o seguidor da Assembleia. Ou de alguma... De uma outra, qualquer uma religião, até porque assim, eu quero deixar bem claro, né, que a questão ser cristão e ser crente dá diferença. Pois é. Então, eu ensino a membresia da Assembleia de Deus de Juí. Eu estou aí, vai fechar 11 anos, né? Sim. Desses 82, 11 anos eu estou aqui. Crente é que acredita em alguma coisa. Acredita em qualquer coisa. Sim. Entendeu? Acredita numa pessoa que fez uma promessa para ele. Crer. Acredita. Eu acredito. Pode ser de qualquer religião. Qualquer religião. Não quer dizer exclusivamente a Assembleia de Deus. Então, aí que tem que diferenciar. Crente. E tem um texto bíblico, Jandir, que eu vou citar, que diz que até o diabo é crente. Porque é a única diferencial que ele estremece e não obedece. Entendeu? Então, crente é acreditar. Sim. Entendeu? A gente respeita todas as religiões. O Brasil é laico. Então, assim, às vezes as pessoas interpretam mal. O evangelho, Jesus não deixou o evangelho para nós discutir, arrumar inimizade com pessoas. Entendeu? A gente tem que pregar. E Jesus disse, ide e pregai o meu evangelho, e quem crer e for batizado será salvo. Não é nós que vamos salvar. Sim. Quem vai salvar e vai ter que convencer, vai convencer as pessoas, é o Espírito Santo. Sim. Então, crente acredita em qualquer coisa. Se eu tenho um cavalo de corrida, eu vou cuidar dele para que no dia da corrida eu estou crente que ele vai ganhar a corrida. Então, sim, crente é acreditar em qualquer coisa. Agora, cristão, o que é cristão, pastor? É seguir a Cristo. Entendeu? É acreditar no Evangelho de Jesus Cristo. É seguir. Jesus, quando escolheu os seus discípulos, ele escolheu para seguir. Então, ele, primeiro momento, ele escolheu 12, né? E eu até brinco, escolheu 12 e Jesus é perfeito, ainda não escolheu bem, né? Tinha um lá que traiu, um que negou, o Pedro era meio nervoso, né? Mas assim, Jesus olhou para os 12 e disse, olha, quem quiser me seguir, cada um tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Então, ser cristão é seguir a Cristo, obedecer o seu evangelho. Bueno, então nós já conseguimos diferenciar o crente do cristão, né? Nessa caminhada toda do cristão, na sua caminhada, o pecado, como que ele lida com o pecado? Como que a Assembleia de Deus, o pastor, lida com aquele cristão que é pecador, que está pecando? O que acontece? Para iniciar esse assunto, Jandir, o homem não foi feito para morrer. Deus criou o homem para viver eternamente. Para tu ter uma ideia que lá no princípio, o homem vivia 900 anos. 800, 900 anos. Só porque o pecado
lá no princípio, lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva, eles mancharam o projeto da criação do homem. Ali a Bíblia vai dizer que por causa do homem entrou o pecado no mundo. Então o pecado não é coisa de agora. Sim. Então nós somos fruto do pecado. Nós herdamos essa Somos herança. pecador na essência. Na essência. Na essência. Na essência. Então, assim, ó, alguém, já não sei se eu consigo entrar aqui nesse assunto. Claro, Alguém fica à vontade. entende assim, ó, pastor, por que você não batiza o criança? Interessante, né? Ontem, por exemplo, nós tinha nosso culto de domingo à noite. Eu apresentei uma criança. É diferente de batizar. Por quê? A natureza nossa é pecaminosa. Perfeito. Eu tenho 2 filhos, né? Um casado, a minha menina está comigo. Menina, mal dizer, tem 20 anos, minha Sim. moça. E eu tenho um neto de 2 anos. Então, assim, ó, os meus filhos, eu não ensinei eles a fazer mal. O mal está na natureza. Tu tem que corrigir eles para não fazer o mal. Então, nós somos fruto do pecado. Por que nós não batizamos a criança? Porque o batismo é para arrependimento de pecado. A criança não tem pecado, então não adianta eu batizar. Então nós vamos observar. Quem estuda a ciência humana diz que nós só vamos diferenciar a mão esquerda da direita após os 12 anos. Até os 12 anos tu pode não ter esse entendimento da esquerda da direita. Então a gente entende, a igreja adotou isso, que nós só batizamos depois dos 12 anos. Que aí a criança, o adolescente, vai entender o que é o batismo, que é para arrependimento do pecado. Pastor, batizou não vai mais pecar? Lógico que vai. Sim. Não tem. Se tu perguntar para mim se eu sou perfeito, eu vou dizer que não. Sim, perfeito. E o dia que eu ser perfeito, eu vou morrer. Vou ter que... Então, assim, o pecado, ele está todo dia... Até um jovem da igreja me perguntou, há um tempo atrás, perguntou se eu era tentado. Ele tinha essa curiosidade. O fator de ser pastor. Claro. Eu disse, mas eu sou tentado como qualquer uma outra pessoa. Então, assim, hoje nós pecamos porque o diabo nos tenta. Então, assim, ó, nós temos algo dentro de nós chamado consciência. A nossa consciência. Ela vai nos acusar. Eu não posso te acusar. Eu não posso acusar um membro. A consciência dele vai acionar ele o que ele fez certo ou fez errado. E aí entra o livre-arbítrio? Entra o livre-arbítrio. Que é bem latente isso para o cristão. Bem. Por quê? Tu só vai identificar esse pecado, porque não existe pecadinho e nem pecadão. Sim, existe pecado. Claro. E o pecado o pecado é universal. Não quer dizer que o pecado aqui eu injuía Não. Sim, é o mesmo. Meu pecado é o mesmo. Só nós... o pecado, ele tem grau de prejuízos. Entendeu? Se eu levantar falso testemunho de uma pessoa, é pecado. Sim. Se eu tiver uma infidelidade conjugal, que biblicamente seria o adultério, ele traz um prejuízo maior, porque envolve 2 famílias. Claro. Se destrói 2 famílias. Perfeito. Mas o pecado é o mesmo. Então, assim, ó, quando tu começa a entender o Evangelho, os mandamentos, porque os 10 mandamentos hoje não são cumpridos na íntegra. Porque se fosse, alguma coisa não seria normal. Por exemplo, na época de Moisés, quem fosse infiel para o seu companheiro, a sua companheira, era apedrejado. Sim. Mas Jesus veio, a palavra de Deus vai dizer que a lei e os profetas duraram até Jesus. Ou seja, Jesus veio, e a prova disso é que quando Jesus estava pregando, os fariseus e os escribas pegaram uma mulher, né? Aquela parábola, que diz que pegaram ela
não suspeita de infidelidade. A palavra vai dizer que pegaram ela no ato de adultério e levaram até Jesus, para que realmente testasse Jesus, se ele era o Filho de Deus, se ele era o que perdoava pecado. E a história vai dizer que Jesus observou eles, era muita gente, aquela senhora, né? E Jesus fez uma pergunta para eles, os acusadores, disse assim: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E Jesus vai escrever lá no chão, não sei o que ele escrevia, alguém deduz que ele estava escrevendo perdoado estão os teus pecados. Quando ele levanta, ele olha e não tinha mais ninguém. E aí ele pergunta para aquela mulher: cadê os teus acusadores? Não sei. Aí observe, e isso me chama muita atenção. Jesus vai dizer: nem eu te condeno. Vai em paz, a tua fé te salvou. Agora ele diz: vai e não peques mais. Naquela situação, Jesus: não peques mais, que eu te livrei da morte. E o interessante, Jandir, que Jesus não acusou ela. Então, assim, nem eu te acusei. Ele diz: nem eu. Eu não posso te acusar. E ele não era um pecador. Ele não era um pecador. Então, assim, o que eu quero dizer? Alguém, às vezes, tem uma imagem distorcida da igreja. Eu tenho que ir para a igreja e tenho que mudar de vida. Não. Lá é o pronto socorro espiritual. Entendeu? Então, lá, assim, chega pessoas bem... assim, se tu pegar o histórico dos membros da membresia da Assembleia de Deus de Juí, são tudo ex-alcoólatra, ex-drogado, ex-aquilo. São pessoas que tinham uma vida tortuosa. Sim. Isso alegra a gente, famílias destruídas, pais de famílias que outrora trabalhavam e gastavam tudo aquilo em coisas ilícitas. Então, assim, tu vê que o evangelho transforma. Então, assim, o que eu digo? Às vezes, como líder, eu fico sabendo de algum erro de algum membro. Sim. Alguém me procura e eu não tenho esse poder para julgar. Sim. Entendeu? Então, a gente, quando procurado, a gente faz o seguinte: tenta convencer ele do erro dele, reconhecer e buscar o perdão de quem pode liberar o perdão. Claro. Que seria Jesus. A palavra de Deus vai dizer que Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e hoje está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Hoje ele é o nosso advogado. Advogado não condena, ele defende. Boa. Então Jesus defende nós hoje. Então, se eu errei, alguém errou, e a gente vai falar com quem? Com Jesus. Por isso que a nossa oração, ela é direcionada a Jesus. Porque ele está escutando no mundo espiritual, ele escuta, ouve e fala com o Pai. Ele está à direita de Deus Pai. Então, assim, quando falhamos, erramos, pedimos perdão para Jesus. Então, a questão do pecado é a tua consciência. Ela aciona para você, ela te acusa. Eu não posso te acusar. Sim. E nesse assunto do pecado, aonde tu paga? Como que tu paga? Tu paga no reino do céu? Paga na terra? Bem interessante, bem interessante. Jandir, o que acontece? Existe a lei da semeadura. Se tu não plantou, lógico que tu não vai colher. Claro. E se tu plantou coisas boas colherá. Se tu semeou vento, vai colher o quê? Ventania. Ventania, tempestade. Então, o que nós entendemos como os cristãos? A gente, vamos supor, nós temos uma vez por mês, nós temos a ceia do Senhor. Isso estou falando dentro da nossa instituição, a Assembleia de Deus. Então, uma vez por mês nos reunimos para lembrar a morte de Cristo. Então, aí Paulo, lá na sua carta ou epístola enviada aos irmãos de Corintos, ele vai escrever, 11:23, na noite em que Jesus foi traído, tomou o pão e tendo dado graça, enfim. Aí lá no versículo 26, se não me foge a memória, ele vai dizer assim: examine-se o homem a si mesmo.
Em momento algum Jesus condenou nós. Ele não vai condenar, ele é advogado, um dia ele vai ser juiz. Sim. Né? Então ele não condenou, ele diz, ó, examine. Então assim, o que ele faz? Deus sempre dá uma oportunidade. Tá me entendendo? Então assim, ó, aí pode alguém interpretar diferente? Pode. Ah, eu pequei, errei, não tem mais perdão. Nós interpretamos diferentemente. Sim. Então assim, ó, errei, pequei, reconheci o meu erro, me humilhei, pedi perdão para Deus, eu vou ser perdoado. Entendeu? Então assim, ó, e eu sempre lembro, não é o pastor que é responsável da tua salvação. Por que que eu digo isso? Nós somos formados de corpo, que é essa matéria, alma e espírito. Entendeu? Isso é o que nós somos formados. Então, assim, ó, eu estou ensinando o povo. Eu estou mostrando o caminho. Agora, assim, uma coisa linda que Jesus fez é que ele nunca obrigou ninguém. Ele dá o livre arbítrio. Bem tranquilo. Até que, já imaginou se fosse a força, e a palavra de Deus diz que não é por força e nem por violência. Entendeu? Claro que nós obedecemos a palavra, mas não podemos impor a palavra. Claro. Entendeu? Então, assim, a palavra é pregada. Eu digo ali na comunidade, onde eu sou pastor, na Assembleia de Deus, ninguém está ali forçado. Tá? A palavra é pregada e o Espírito Santo convence essa pessoa. Então, assim, essa questão é bem bacana. O inferno não existe. 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 Quem vai para o inferno? Os que não obedecem o Evangelho. Os pecadores também. Aí interessante é o seguinte, o sábio Salomão vai dizer assim, ó, para o entendido, o caminho da vida eterna é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Sim. Tá? Então o que acontece? Os pecadores, Deus vai chegar um dia, e é um fato, eu quero lembrar vocês aqui, que assim, ó, a palavra de Deus está escrito que não passará o céu e passará a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aí se tu observar hoje, tudo que está acontecendo hoje está na palavra de Deus. Nos últimos tempos. Sim. Ia haver maremotos, terremotos, fome, peste, pai contra filho, filho contra pai, pai matando filho, guerras, rumores de guerras, tanta coisa que está acontecendo. Está tudo na palavra de Deus. Entendeu? Então, só para que fique bem, Sim, bem claro. O que nós cremos? Qual é o nosso credo? Jesus morreu, ressuscitou e foi para o céu. Aí ele fez uma promessa para nós. Aí eu vou perguntar uma coisa, alguém tem essa interpretação? Alguém diz que paga uma penitência depois da morte, alguma coisa, nada. Eu, lendo as Escrituras, interpreto totalmente diferente. A palavra de Deus vai dizer assim, ó, após morte, segue-se o juízo. Depois da morte não tem mais o que fazer. Os nossos amigos, eles vão nos levar até o cemitério. Depois dali, fim. Nós não temos mais ali a eternidade com Deus ou uma eternidade sem Deus. A eternidade sem Deus, inferno. É um período? Não, eterno. Eterno, não existe. A eternidade é tão grande. Se tu tirar 500 anos, 1000 anos, 10.000 anos, milhões de anos da eternidade, ela continua eternidade. A eternidade não tem matemática. Entendeu? É eterno. É eterno. Então, assim, o corpo volta para o pó porque do pó foi criado. Eu já vi tirarem pessoas da sepultura depois de um período para sepultar outras pessoas. A pessoa, pó, vira se resume num pó. Um pó. Então é bíblico, se cumpre a palavra. Agora, alma e espírito, a alma vai para onde? A alma vai para o descanso. E tem uma parábola que fala nisso, do homem rico e do pobre, do Lázaro, não sei se você já escutou. Partes. Que o homem rico vivia uma vida
bacana aqui, e o pobre não. Não quer dizer que ele foi para o céu porque era pobre. E o rico não deixou de ir para o céu porque era rico. Porque a única diferença é que o rico amou mais o dinheiro. Entendeu? E aí o que aconteceu? O pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Abraão é nosso pai da fé. Porque foi ele que começou, o pai da fé. E o rico morreu e foi para o inferno. Lembrando, não por ser rico, porque ele amava mais a riqueza do que o próprio Deus. Então, assim, nós temos nas Escrituras Sagradas textos que confirmam que o inferno existe. Entendeu? Então, nós temos que entender uma coisa. Temos que nos preparar para a eternidade. E uma coisa eu vou dizer assim, aí tem um texto lá no livro de Apocalipse que diz assim que o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. E tem um diferencial ainda aí, no céu tu não vai ter esse corpo físico aqui, essa mente. Tu vai ter uma mente glorificada. Porque lá no céu entendemos pela palavra de Deus que não vai ter dor, a morte não entra lá, Sim. Não vai ter sofrimento, entendeu? É uma vida diferente. Nós não vamos viver nesse contexto nosso aqui, esse mundo físico. O inferno, nós não perdemos a consciência. Perfeito. Porque o rico viu, nessa parábola, viu o pobre no céu, no seio de Abraão. Então, quer dizer, quem vai para o inferno não perde a consciência. Às vezes, por pouca coisa, tu vai ser atormentado eternamente. Sim. Às vezes, por falta de um pedido de perdão. Às vezes, por ter... Coisa simples. Simples na vida. Então, assim, salvação é coisa séria. Pastor, nessa concepção, a morte de Cristo para o cristão é o começo da vida? A morte de Cristo... Para o cristão é vitória... Melhor, deixa melhor. A morte de Cristo para o cristão é vitória da vida contra a morte? Sim. Porque no princípio, se tu observar lá no princípio, Deus vai dizer, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Tá. Ou seja, façamos. Tinha mais do que uma pessoa. Senão Deus ia dizer, eu faço. Eu faço. Mas ele diz, façamos. Então quer dizer que tinha lá o Pai, Filho e o Espírito Santo. A Trindade de Deus já existia já antes da fundação do mundo. Então Deus usou todos os mecanismos, se eu posso dizer, porque primeiro Deus foi fazendo alianças com os homens. Claro. E o homem sempre errou. O homem sempre pecou. Entendeu? Tá na natureza humana. Aí ele fez com Noé. A aliança com Noé, Sim. que foi o dilúvio. Sim. Acabou a raça humana com... Aí, cada vez que o homem pecava, Deus fazia essa aliança e o homem vivia menos. Agora, não tinha mais o que fazer com o homem. A ponto que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Ele se arrependeu de criar nós. E o interessante de tudo, é bíblico, ele se arrependeu. Aí eu vou te dizer uma coisa, tu conhece a história do Noé. Sim. Noé pregou porque não chovia, né? Como é que eu vou acreditar numa coisa que não existe? É fé. Aí ele pregou, sabe quem que ele convenceu para entrar na arca? Os filhos dele e as noras dele. Deu 8 pessoas. Só. Aí o interessante de tudo, que Deus mandou chamar os animais pelo nome. E acredite, os animais obedeceram. E a Bíblia vai dizer que Deus chamou um casal de cada espécie. Então Noé ia eu não sei se ele ia na montanha lá a favor do vento e chamava o leão e a fêmea do leão aliou, e eles vinham, eles obedeceram a Deus e o homem não. Interessante, né? Então Deus foi fazendo aliança. Foi fazendo aliança, chegou uma hora que ele não tinha mais o que fazer. E para tu ter uma ideia que na época era sacrifício por sangue de animais. Isso. Era animal, então tu tinha que ir no templo, levar lá um pombo, um cabrito, degolar ele, tinha um processo lá, né? Não adiantou mais. O homem não...
Aí o que eu imagino, isso não está na palavra. Lá numa conversa, numa prosa com Deus, nós somos gaúchos, vamos lá. Jesus, o Espírito Santo, o próprio Deus Pai, estavam lá conversando. Olha, eu criei o céu, criei tudo. A Terra o universo é uma riqueza. Tudo que nós produzimos é da Terra. Tudo vem da Terra. Petróleo, água, tudo. E aí Deus, mas eu não criei isso aí para ficar uma coisa inabitável. Mas não tinha mais recurso. Aí eu imagino que Jesus, conversando com o Pai dos Pais, eu vou lá morrer por essa gente. E aí a história conta, que ele veio, no princípio ele era o verbo, ele era só a palavra. Se manifestou aonde, pastor? No ventre da Virgem Maria. Nasceu Jesus, que o profeta Isaías tinha profetizado há 700 anos antes do nascimento dele. Que nasceria um menino, seu nome seria maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E ele nasceu. Viveu 33 anos e meio. Todo o processo. E aí o que aconteceu? Quando ele foi para a cruz, ali sim, ali estava o projeto da salvação. E Jesus, ele foi 100% homem e 100% Deus. Jesus não pecou enquanto esteve aqui na Terra. Ele se manteve porque ele era o Filho de Deus. Sim. E foi tentado, né? Ele foi tentado, mas não pecou. Então, ali era o projeto da nossa salvação. Ali estava, se Jesus dá ouvido para o inimigo, para o diabo, nós não tínhamos direito na salvação. Mas ele foi a morte e morte de cruz. Como ovelha levada ao matadouro, não abriu a sua boca. E lá na sexta-feira, no finzinho da sexta-feira, ele disse, Pai, deu aquele último suspiro. Está consumado. Ali ele venceu. Ali ele deu a garantia da nossa salvação. E aí sim, aí a palavra de Deus vai dizer que agora morreu o Cordeiro que tira o pecado do mundo, através do sangue dele. Né? Então ali começou a guerra no mundo espiritual. Então uma guerra. Não é fácil ser cristão. Entendeu? Alguém perguntou, pastor, como é que é fácil ser pastor? Não, eu sou tentado como você. Eu sou tentado como qualquer pessoa. Eu tenho livre-arbítrio. Eu posso sair daqui e ali fazer um mal para alguém. Claro. E eu digo que a mesma ferramenta que faz bem faz mal. A mesma arma que tu se defende, eu posso atacar. Pode atacar. A mesma faca que tu corta o pão para se alimentar, ela pode ferir alguém. Então, isso é uma guerra dentro de nós. Entre o bem e o mal. Entre o bem e o mal. Entre a carne e o espírito. É uma guerra, é um confronto. Então, assim, Jesus declarou para nós a vitória, a vida, a esperança quando ele morreu. Essa guerra entre o bem e o mal, por mais que a gente tenha o livre-arbítrio, vai muito também da nossa... no momento que nós estamos espiritualizados, o tempo... como que é, pastor, essa luta entre o bem e o mal do servo de Deus? Assim, eu falei, nós somos formados de corpo, alma e espírito. Com certeza, hoje tu já almoçou. Uhum. Deve ter tomado um café da manhã, Sim. Café da tarde, eu também. Por quê? Para manter o físico. Tá? Manter o físico. Se eu não comer, eu não vou viver. Se eu não tomar água, daqui um pouco meus rins param e 7, 8 dias eu estou em coma. Então, manter o corpo. Aí eu vou perguntar, e para manter a alma e o espírito? Aí alguém às vezes não interpreta nós corretamente. Se tu passar na 14 de julho, que é a nossa matriz, a 246 ali, aí nós temos culto semanal, né? É domingo nós temos ali, terça nós temos ali, quarta de tarde tem um grupo de senhoras. Então assim, para nós mantermos o nosso espírito, o nosso espiritual, nós temos que se alimentar de alguma coisa. Nós temos que ouvir a palavra, estudar a palavra, ouvir cânticos.
pautado na palavra, cânticos espirituais, salmos, né? Então, assim, ó, é o que nos mantém. Porque é a tal coisa, se tu planta hoje algo, vamos supor um pé de laranja, Sim. se tu não cuidar dele, Morre. vai morrer. Tem que cuidar lá para as formigas não pegar ele, Claro. proteger ele. Se tá em um momento de sequidão, né, tem que ir lá regar. Assim é nós. Se nós não, porque eu vou ser bem sincero para ti, se nós conseguíssemos trazer de volta o pessoal que já frequentou a Igreja Assembleia de Deus de Ijuí, vou falar Sim, Ijuí, claro. que há 82 anos está aqui. Não vou exagerar. Eu teria que construir uma outra igreja. Só para quem já... Já teve ali, se batizou e não permaneceu. Eu não quero chamar de desviado, porque uma palavra não é muito bacana. Né? Mas são pessoas que foram ali, não seguiram o evangelho. Aí que está o segredo. Se perderam em algum momento? Se perderam, porque assim, ó, o que acontece? Aquilo que eu vou te dizer, o vício. Isso em qualquer igreja. Qualquer igreja. Isso é no catolicismo, neopentecostal. Não. Isso não é só no cristianismo. Claro. Entendeu? Claro que acontece o seguinte: o evangelho muda. Sim. Entende? Aí eu era uma pessoa alcoólatra, drogado, enfim, vivi uma vida meio difícil. Ele se converte, ele tem que mudar. Sim. O que eu quero dizer aqui, Claro. João, que ser cristão é andar na contramão. Entendeu? Perfeito. Porque tu estava indo lá para a fronteira. Sim. Agora eu quero seguir a Cristo, não o pastor, não a Assembleia de Deus. Eu vou vir para Passo Fundo. E aí? É um caminho contrário, entendeu? Eu não posso... E eu ensino, não que somos os perfeitos. E muitas vezes um pouco sacrificoso também. É, bastante, exige um pouco da gente. Então, assim, ó... Mas é bom, é gostoso tu fazer o bem, Claro. Tu ser procurado por alguém. E não é só o pastor, entendeu? A membresia em si próprio, vamos supor, encontra alguém, um vizinho meu, um exemplo, está doente, lá está passando uma situação, uma saúde mental, está querendo entrar em depressão. Tu leva o evangelho, não leva a religião mata. Aí que tem que separar o cristianismo, o evangelho da religião. A religião mata. Vê lá no Oriente Médio, lá os caras se botam bomba e matam a pessoa. Exato. Aquilo é religião. É uma leitura distorcida do Alcorão. Exatamente, é distorcida, entendeu? E para tu ter uma ideia que aquilo não é de hoje. É milenar. É isso. Secular. Porque nós não podemos ajudar Deus. Deus não se ajuda. Sim. Nós somos ajudados. E aquilo que sabe onde começou aquela guerra lá no tempo de Abraão. Porque Deus fez uma promessa para Abraão. Disse: Abraão, eu vou te dar um filho. Mas o cara tinha 90 anos. A mulher dele, a Sara, tinha 85. Sim. Como é que ia ter filho? Mas era uma promessa. Se Deus prometeu, ia acontecer. E o filho da promessa era Isaac. Né? E aí a própria Sara deu a ideia a Abraão dela ter um filho com uma outra mulher, que era uma serva dele. Aí nasceu Ismael. E ali começou a encrenca, meu irmão. Entre Isaac e Ismael. Então, até hoje, aquilo ali é fruto dessa ajuda que quiseram dar para Deus. Deus não se ajuda. Veio o filho da promessa? Veio. Então, o que eu quero dizer? Então, a gente tem que ter esse cuidado, que não é penoso. Eu estou com 49 anos. Sempre fui cristão. E alguém me pergunta: pastor, se tu me perguntar assim, eu nunca fumei, nunca me envolvi com drogadição, com bebida alcoólica, com prostituição. Eu nasci dentro de uma igreja. Sim. Entendeu? Eu me criei dentro de uma igreja. E se tu me perguntar: pastor, te fez falta? Nenhuma. Nenhuma. Eu sou uma pessoa, eu posso dizer sem medo de errar, eu sou um homem mais feliz da terra. Entendeu? Por quê? Porque não me faz falta. Claro. Entendeu? Hoje eu estou chegando perto dos 50, com saúde, uma família bonita, Sim. uma família linda, cuidando de pessoas. Entendeu? Mas se eu não tivesse ouvido aos 14 anos, que foi quando eu me batizei, A profetisa. Eu me batizei aos 14 anos.
mesmo sendo filho de cristão. Olha. Eu não, aos 12, meu pai perguntou, tu quer se batizar? E eu não entendia muito. Eu ia no cultuar porque o meu pai me levava. Sim. Mas nunca tive aquele encontro, sabe? Eu queria sentir Deus na vida. E aí eu, um dia, numa reunião, num culto doméstico, que é um culto família, Deus falou comigo. Aos 14 anos, daí com essa profetisa me profetizando, eu caminho. Aí me batizei, entendeu? Então, assim, eu sou uma pessoa feliz, entendeu? E tô há 26 anos pregando o Evangelho. Só o Evangelho. Só o Evangelho. Eu ajudei a pastorear a igreja em Vacaria. Uruguaiana, fiquei 10 anos. Uruguaiana. Porque a nossa convenção, ele transfere nós Sim. dentro do Estado. Sim. Entendeu? Então, se de Vacaria de uma ponta foi para outra ponta. Foi para outro extremo. Mas aí, se tu me perguntar, para cumprir a profecia da profetisa. Porque ela me profetizou quando eu tinha 14 anos, que tu vai pregar o evangelho em outras nações. Mas eu era um menino do interior, né? Uruguaiana, Argentina, Libres. Argentina, eu preguei Argentina. Foi para Libres? Foi mais para dentro, fui para Santa Fé, Córdoba, a região toda a região da Argentina. Aí eu preguei no Uruguai, que é perto ali, entendeu? Sim, pra baixo. E então, assim, cumpriu-se o que Deus se enviou. Eu imaginei como é que eu vou pregar na Argentina quando eu era adolescente, né? Meu Deus, é um outro país, né? E então Deus faz tudo acontecer, né? E hoje eu estou em Ijuí, vai fazer 11 anos, porque Deus usou um profeta também, que eu ia ser pastor aqui. Então isso é muito direcionado por Deus. Claro. Né? Pastor, agora a gente indo para um tema que está em pauta, que está bem em voga aí, que é um projeto de lei que voltou à tona na Câmara, até a gente estava conversando fora do ar um pouco, que é o aborto. Né? O aborto para as mulheres que estão com 22 semanas para frente. Né? O que o senhor acha disso? Especificamente desse caso, aborto, e a penalização, a questão não é o aborto, é a penalização da mulher, criminalizando ela, transformando esse aborto, no caso, com um feto com mais de 22 semanas, como um crime, como um homicídio. Então, até a pena ela é maior que a do estuprador, no caso. O que o senhor acha disso? Eu acredito assim, quem dá a vida é Deus. E quem tira a vida é Deus. Então nós temos esse entendimento. Num contexto geral, a igreja ela não é a favor do aborto. Sim. Então, isso deixar bem claro. Porém, já tinha uma parte da lei sido aprovada, não sei se em partes, que é a questão do estupro. Estupro e doença morte encefálica, alguma coisa. E também risco de vida para a própria mãe. Então, tem vários entendimentos. Né? Eu até nem sei por que esse assunto voltou em pauta lá no Congresso. Né? E eu acho um exagero. Criminalizar a mulher. A mulher. Lógico que eu não sou a favor, vamos supor, uma gravidez indesejada. Sim, não. Mas a criança é perfeita, tudo em paz. Eu sou contra tirar uma criança assim, entendeu? Não tem espaço para isso, entendeu? Mas pastor, não tem condições. Vamos dizer, nós temos o lar Bom Abrigo, a Igreja Assembleia de Deus, é mantido por ela. Então, assim, hoje tem lares, não quero a criança. Quantos pais que hoje não conseguem, casais que não conseguem ter filhos, então, dá luz e faz essa doação. Essa doação para um casal que quer e não pode. Sim. Em partes, talvez no universo de ideias, talvez, eu não concordo, pastor. Mas essa... A grosso modo. A grosso modo. Eu acho que de criminalizar a mulher e aí penalizar ela, aí o que eu, no meu entendimento, eu acho que tu tá dando uma carta branca pro estrupador. Exato. Dizendo, cara, paga a pena estrupar. Perfeito. Além da vítima ser estrupada, se ela tirar a criança... Ela vai ser penalizada. Ela vai ser penalizada mais do que o próprio... Exato. O dobro. Não existe. Eu acho que tem que... Realmente uma coisa tá mal colocada. Sim. Agora, é lógico, eu acho que assim... corre risco de vida da mãe.
tem que se pensar. Sim. A Criança encefálica, encefálica. corre o risco de... entendeu? Então, tem que analisar muito. Sim. É, Há casos e casos. E casos e casos. É que nem divórcio. Sim, sim. A igreja não concorda com o divórcio. É o que eu digo para o meu povo. Gente, cada caso é um caso. Então, assim, esse de tornar crime para a mulher depois de 22 semanas, eu acho que é desnecessário. Né? Perfeito. Pastor, bom, a gente está falando nessa questão de voluntariado, de doação, de tempo, principalmente. A gente está vivendo ainda, agora chovendo enormemente, novamente, né? Esse horror de chuva, de água, que vem assolando o nosso estado, né? A Assembleia de Deus tem sido parceira desses municípios que estão sendo assolados pelas enchentes? Jandir, nós já levamos 4 caminhões de doações. Uhum. Levamos para Lajeado, Estrela, Nova Palma, que é aqui mais na região de Castilho, aqui na região central, e Cruzeiro. Entendeu? Então nós levamos com o nosso povo, não tem nada de outras instituições. Não. Só a Assembleia de Deus. De Juí, estou falando de Juí. Só em Juí. Mas movimentou o Brasil inteiro, né? Claro. Rio Grande. Então, só de Juí, nós levamos 4. Nós criamos o SOS AD Juí, entendeu? Que até eu permaneci com o SOS, aqui dentro da cidade. Então, nós levamos uma coisa assim, um projeto bacana, que eu recebi, porque nós somos assim, nós temos uma convenção. Eu conheço todos os pastores do Rio Grande, do lado sul, Campanha, enfim, toda a região eu conheço. Então os pastores nos procuraram e nós... Então, assim, uma coisa que eu achei bacana, a questão de doações. Vamos supor, roupa eles estavam rejeitando de tanto que queria. Mas um pastor me chamou a atenção e disse, pastor Isaías, nós não recebemos doação de peças íntimas. Eu, pelo menos, não dou as minhas peças íntimas, minhas cuecas. É usada, né? Não tem. E até parece que se doar, tu não vai querer. Exato. Entendeu? Então, assim, não adianta. E eu tive lá. Então, teve pessoas que perderam tudo. Então, não adiantava eu dar um terno se o cara não... O cidadão não tinha uma cueca. Não tinha uma meia. Então, surgiu um projeto aqui, de um membro da igreja, e ele disse, pastor, vamos fazer um projeto. Nós levantamos, se eu não estou equivocado, R$22 mil em dinheiro. Olha! Da membresia. Aí de Juí. Sim. E nós somos numa cidade aí, no Paraná, que eu não me lembro o nome, compramos tudo em peça íntima. Cueca, meia, sutiã. De vários tamanhos? Vários tamanhos, e montamos os kits. Entendeu? E levamos lá. Então, assim, levamos água, colchões, material de limpeza em quantidade, né? Então a igreja trabalhou intensamente e agora, lamentavelmente, está indo de novo. Acreditamos que não vai ser com tanta intensidade. Sim. E esse SOS que nós criamos devido a essas enchentes que aconteceram, nós mantivemos ele na igreja. Ela é um Pix, SOS Pix? Pix, mas a mais aqui nós vamos usar para fazer trabalhos voluntários. Porque não vai acabar tão Não vai cedo, acabar. né? Dentro da cidade. Vou só simplificar para ti. Nós aqui temos em torno, não vou precisar, em torno de 3 mil membros. Temos 23 igrejas dentro da cidade, claro, contando com Bozano, que eu sou pastor de Bozano também. Opa. Bozano pertence aqui. Então, assim, tem aquele irmão, membro da igreja, viúva, o irmão que já está com a idade um pouco avançada. Sozinho. Que sozinho, os filhos moram em outras cidades. Não consegue mais fazer manutenção no pátio dele. O que é manutenção, pastor? Limpeza, corte de grama, uma lavar, calçada, pequenos reparos em parte elétricas, hidráulica, entendeu? Então, esse sábado agora que passou, nós já fizemos um senhor com 87 anos, cadeirante. Então foi essa equipe lá, arrumou a parte da pia dele, estava com mal lá instalado. Sim. Fizeram tudo certinho. O banheiro, que ele é cadeirante, né? Ele tinha que andar uns 2 metros. Deixava a cadeira se arrastando
Então foram lá, abriram, ampliaram a porta, entendeu? Então nós vamos continuar com esse projeto. Então fazer pequenos reparos. E a igreja é isso aí, né? Sim. E nós temos que ajudar, em primeiro lugar, os domésticos da fé. Eu ia lhe perguntar, bom, termina, por favor, o senhor termine. Então, assim, esse projeto SOS, então nós vamos continuar. Claro que daí nós temos muitos outros, né? Vamos supor, nós temos a campanha do quilo, que é mensal. Quando tem a ceia, o pessoal leva 1 quilo não perecível. Sim. Aí a igreja complementa com compra de cestas básicas. Então nós temos assim, ó, nós temos 23 igrejas. E elas são, eu sou o pastor presidente, mas cada igreja dessa tem um pastor local que cuida daquele povo ali. Então ele faz um levantamento. Na minha congregação precisa 5 cestas básicas, 3, 2, 1, entendeu? E aí nós vamos fazendo esse trabalho de ação social também. Pastor, a fé, a religiosidade, ela se dá também na caridade? Sim. Nesse voluntariado? Tem, não. Tem um texto bíblico que diz assim que a fé sem obras é morta. Então não adianta eu bater no peito que eu sou cristão e ver alguém precisando não estender a mão. E não é muitas vezes puxar da carteira e dar 10 reais. Essa é a mais fácil. Essa é a mais fácil. Eu acho que assim, eu acho que tu pode manter, mas eu acho que assim, o cristianismo é a coisa mais linda. Eu acho que assim, no nosso, eu acho que é uma questão internacional, tem o dia do abraço, entendeu? E eu costumo dizer para a membresia da igreja, um abraço cura, entendeu? Às vezes tu não quer moeda. Um abraço, entendeu? Eu já recebi abraço, e ali na igreja, eu termino as reuniões, então assim, eu recebo muitos abraços. De crianças, crianças pequenas me abraçam, pessoas de idade, senhoras, enfim. Entendeu assim, tu se sente bem. Sim. Às vezes tu não quer ouvir palavras. Entendeu? Eu conto um episódio aqui que aconteceu em Juí. O pastor tem um momento de tribulação, de angústia. Tu não consegue resolver aquilo que tu queria, ou com a família. Eu não me lembro que eu estava meio angustiado aquele dia. E aí, subindo um senhor na 14, a pé, e ele atravessou a rua. E eu estava aquele dia estava meio angustiado. Ele atravessou a rua e ele diz assim, pastor, eu só quero te dar um abraço. Olha só. E era tudo que eu precisava, sabe? Então aquele abraço daquele senhor, um senhorzinho lá de 60 e poucos anos, 70 anos, vamos dizer, olha o que ele me disse. Eu só atravessei a rua para lhe dar um abraço. E era o abraço que eu precisava. Então assim, às vezes não é a questão eu doar dinheiro, uma cesta. Às vezes tu tem que fazer uma visita, um encostado num colega de trabalho, visitar, escutar, porque às vezes alguém... É só escutar, às vezes. Às vezes é só escutar. Eu já aconteceu, não aqui, mas em outras cidades que eu fui pastor, eu recebi uma senhora, nunca tinha visto ela. E ela chegou lá, queria falar com o pastor, quando chegou no meu gabinete, ela simplesmente começou a chorar, de forma desesperadora. Eu até me preocupei, aí fui buscar um copo d'água para ela, chorou ali uns 5 minutos, de soluçar. Chorou, aí eu perguntei para ela em que eu posso lhe ajudar. Pastor, eu só queria que alguém me escutasse a chorar. Só ora por mim que eu estou embora, nunca mais vi ela. Olha só. Entendeu? Então as pessoas às vezes estão precisando de um ombro amigo. Amigo não é aquele que te convida para jantar. Sim. É bacana. Se tu me convidar para jantar ou almoçar, eu vou ir. Claro. Mas não às vezes não é isso. Às vezes as pessoas querem atenção. Hoje o mundo está tão corrido. A tecnologia... Superficial. Então assim, eu acho que nós temos que... Eu não vou dizer voltar atrás, que não tem como. Não volta mais. Até porque a tecnologia está disparada. Então, assim, mas tem aquele momento em família, com amigos, assim, deixar o celular de lado, vamos tomar um mate... Vamos relembrar a nossa história. Então isso está faltando. Daí já entra o mundo espiritual. Eu acho que precisa isso. Então eu acho bacana essa parte aí do cristão. A ponto assim, se eu me encontrar com um membro da igreja, independente, mercado, na rua, no consultório, ele vai me identificar como cristão. E esse é notório. Ele vai te abraçar. Ele vai te apertar a mão. Você entendeu? E vai te dar um abraço, vai dizer, e uma palavra bacana que nós temos,
Isso já é automático. Eu vou te cumprimentar, Jandir, bom dia. Eu vou sempre dizer, Deus te abençoe. É automático. Sim. Então, esse ambiente é muito bacana, né? Muito legal. Vamos caminhar para o encerramento dessa prosa maravilhosa. E, pastor, eu gostaria que o senhor deixasse um recado, uma mensagem, não só para os seus seguidores, mas para todo mundo que nos assiste, que nos ouve e que está aqui conosco hoje nesse momento aí. Por favor. Muito bem, eu quero deixar uma palavra de esperança, de ânimo, de alegria. Vivemos em dias difíceis, estamos passando o nosso estado, principalmente o nosso estado, com grandes catástrofes naturais, enfim. E as pessoas hoje estão precisando aí de saúde mental, ajuda. Então, assim, eu tenho uma palavra de esperança. Eu acho que não venha perder a tua alegria de viver, a alegria da salvação. Tem uma esperança ainda, e essa esperança é Jesus. Então, eu desejo a todos que vão ouvir essa prosa com o meu amigo Jandir. Tava difícil nós se reunir, mas hoje deu certo, Jandir. Eu fico feliz de estar contigo hoje aí. E também uma coisa que me preocupa era cumprir a minha palavra contigo, né? E não estava dando certo, mas tudo tem o tempo. Então hoje chegou o tempo, então quero agradecer também a tua disponibilidade e também de tu procurar, né? Às vezes isso eu acho bacana. Eu já escutei alguns que já estiveram aqui, a prosa aqui é bem diversificada, isso é bacana. Sim. E lembrar todos que a igreja é o pronto-socorro espiritual. Então, tá precisando, vá lá na igreja que o pastor vai te ajudar. Independente do teu credo religioso, a tua vida financeira, rico, pobre, enfim, você vai ser bem recebido. Então, agradeço a oportunidade. Deus abençoe a nossa cidade. Amém. Lembrando, Jandir, que Ijuí tem sido abençoado. Agora, Exatamente. Sábado, bem próximo de nós, São Luís Gonzaga, deu uma explosão, explosão, né? E danificou ali. E nós, graças a Deus, mais uma vez. Então eu levanto de manhã cedo e peço e abençoo a nossa cidade e a nossa região. Então, muito obrigado pelo carinho e atenção e que Deus venha abençoar todos que vão ouvir essa prosa. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado de coração. Realmente foi um pouco dificultoso a sua estada aqui conosco, dificultoso pelo fato de agendas, né? Não mais que não nada de outra natureza, mas foi sensacional estar aqui com o senhor. Tinha certeza absoluta que o senhor era a cereja do bolo que faltava para esse tema tão maravilhoso, que é sobre a teologia, as religiões e os caminhos que levam, as concepções dos caminhos que levam a Deus. Então, muito obrigado pela sua presença aqui. Pessoal, uma ótima semana a todos, que seja uma semana divina, de muita luz, de muitas conquistas, de muito trabalho, mas principalmente de fé no coração, e que segunda que vem nós estaremos aqui novamente com mais uma prosa daquelas. Um abraço para todos aí, uma boa noite. Tchau.